É isso aí, nação rubro-negra. É isso, é isso, é isso, é isso aí. Só um monte de notícia boa, pacotaço de notícia boa. Contratações extremamente importantes pro nosso Mengão. É isso aí, favela, 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 favela. Chega aí, urubuzada favelada. Chega mandando geral, curtindo, compartilhando esse vídeo e principalmente se inscrevendo. Ajuda esse canal rubro-negro a crescer aí. Festa na favela. Vamos ver o que Vene Casagrande trouxe aí de notícia extremamente maravilhosa para nossa nação. Uma análise rápida do jogo do Red Bull Bragantino, tá? Galera, o Flamengo, no segundo tempo, sobretudo no segundo tempo, fez um grande jogo. É para o torcedor rubro-negro comemorar bastante essa vitória em cima do Red Bull Bragantino. Algo que não acontecia há quase 30 anos, o Flamengo vencer lá. E venceu de uma maneira muito boa, atuando muito bem, embora tenha saído atrás no placar. Gostei demais da dupla da zaga, Léo Ortiz voltando a jogar muito bem, Léo Pereira sendo importante, fazendo o gol de empate, iniciando a jogada do segundo gol. Isso, ele tá jogando muita bola, eu venho falando isso. O Vinha entrando muito bem, a Arrascaeta fazendo uma função que eu gosto bastante, aberto na esquerda e caindo para o meio. O Alacian entrando bem, o Pedro sendo titular, jogando bem na minha concepção. Inclusive soltei até hoje os números do GPS dele na partida lá no SBT Sport Rio ao vivo. Ele vai pegar e vai colocar? Vamos colocar aqui na tela o GPS. Mandei no grupo aí. Agora, o Pedrosa, vamos sempre mostrar negócio de GPS aqui. Hein, ô Vene Casagrande? Negócio de GPS é importante. Tá aí, faça a leitura desse GPS aí, Vene Casagrande. Você publicou isso hoje, é? Ainda não publiquei não, deixei pra mostrar aqui primeiro. Ah, olha! Então vem aqui em pé, Vene. Vai lá. Ah, é? Você vai me dar essa honra? Vai lá que Obrigado, você tá aí então. no seu lugar. Vamos vai lá. Aí a leitura de GPS. Esse aqui é o GPS, já que GPS se tornou um assunto muito falado nos últimos dias no Flamengo. Quando o GPS do Pedro vai mal, a gente fala, na verdade o Felipe Luiz fala, mas quando vai bem, a gente também tem que falar, a gente também tem que mostrar. Já que não foi mostrado ontem na coletiva, nós mostramos aqui com exclusividade no SBT. Vamos lá. Distância, ele conseguiu percorrer mais de 10 mil metros, ou seja, mais de 10 quilômetros ele percorreu. Aceleração, ele chegou a 58, que também é um número, segundo a minha fonte, é um número de destaque. Desaceleração. Perfeito, obrigado. 57. Segundo a minha fonte, da embolação. também é um número importante. Sprint, que também é algo que eles olham bastante. O Pedro chegou a 174. Ou seja, esses números aqui foram destaques, segundo a minha fonte. Então é importante a gente falar, a gente está mostrando o GPS do Pedro. Então, Pedro, além de você ter feito uma boa partida no ponto de vista tático, fisicamente você também foi bem. Por conta disso, ele voltou a ser titular no time do Flamengo e junto do Arrascaeta, algo que a gente pouco viu. Muito bem. E a velocidade máxima que você não falou. Ah, ele chegou a 29. Quase 30 km Exatamente. por hora. Embora não seja uma velocidade máxima que muitos conseguem chegar, por exemplo, o Wesley, mas é o perfil eu já dele, né? peguei GPS do Wesley com 35. Sim. O Wesley chegando a 35. Mas é isso, o perfil de do atleta. Pedro, né? o perfil do Pedro é totalmente Se você diferente. for pegar o próprio do Wesley ali na distância, provavelmente vai estar melhor também, exatamente. entendeu? Também tem o que? Mais A 10 posição. km para um centroavante é uma excelente distância. É bastante. Excelente. Nossa, ele nem ficou 90 minutos em campo. Tá, tudo bem, ele foi substituído 87, mais ou menos. Bastante tempo, Mas né? mesmo assim, ó, o número de destaque. Sabe o que eu queria? Vir com a tua fonte aí, pegar o GPS da briga dele. Não, essa daí eu não vou explanar. Ó como é que você melhorou, menino. Ó como é que uma bronca às vezes vale Ele a pena. tem acesso a tudo isso, com Eu certeza. falo pra minha filha, às vezes a bronca de mãe, a bronca de pai é a melhor coisa que tem, Vene Casagrande. E as pessoas, por exemplo, teve uma pessoa que me perguntou, vem cá, como que fica esse GPS? É aqui, é um colete. É aquele coletezinho que vocês... É um colete que fica abaixo da camisa e o GPS fica nas costas. Quando eles tiram a camisa, não fica tipo um top, assim, ali atrás tem um GPS. Rio ao Vamos vivo, lá, tá que aí. a gente trouxe em primeira mão essa apuração. Galera, muita informação, muita coisa boa para o torcedor do Flamengo comemorar nessa partida, não só os 3 pontos, mas a forma como a equipe atuou. E o roteiro foi maravilhoso, porque o Wesley acabou fazendo o gol dele da vitória, o gol de despedida, tendo em vista que ele está de saída, ele vai ser vendido pelo Flamengo por 25 milhões de euros, mais 5 em metros, podendo chegar a 30 milhões de euros para a Roma. Então foi uma despedida maravilhosa do Wesley, que ele seja muito feliz lá no time italiano, porque é um garoto que merece muito. Inclusive é uma das histórias mais bonitas do futebol, a forma como tudo aconteceu com o Wesley. É um garoto que, enfim, tomara que ele consiga muito sucesso na carreira, porque é um garoto do bem, já mostrou isso,
Óbvio que ainda tem muito a evoluir como jogador de futebol, mas sempre honrou demais a camisa do Flamengo, que ele seja muito feliz. Vamos agora falar do Saul, porque o jogador chegou com tudo, treinando, ele treinou quarta-feira, treinou hoje pela manhã, amanhã vai treinar de novo, inclusive amanhã ele será apresentado de maneira oficial à imprensa, terá a entrevista coletiva dele, então a gente vai poder acompanhar, inclusive pretendo transmitir essa entrevista coletiva aqui no canal Vene Casagrande, a partir das 10 horas da manhã, vocês fiquem ligados, porque a gente vai tentar fazer essa transmissão aqui no canal, beleza? Vamos agora para o pacotão de reforços. Eu vou começar falando do Carrascal, porque é um jogador que o Flamengo vem negociando, Ô novela, mas conseguimos descobrir o que está emperrando a chegada do Carrascal e que não vai mais emperrar, porque pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, a situação foi destravada, entre aspas. Vamos lá, a imprensa russa noticiou que o Carrascal não foi liberado porque o Dínamo está tentando finalizar a contratação do Rubens, jogador do Atlético Mineiro. Só que eu pensei, são posições diferentes, não faz o menor sentido o Dínamo segurar o Carrascal por conta do Rubens, posições diferentes. E aí eu fui apurar, e o que eu apurei foi o seguinte, na verdade, o Dínamo só quer vender o Carrascal depois que o Flamengo pagar e conseguir comprar o Rubens, entende? Ele não é por conta de ser da posição, é por questão financeira. Então, o Dínamo exigiu o pagamento de uma forma ao Flamengo, o Flamengo não queria dessa forma e, consequentemente, o Dínamo não conseguiria comprar o Rubens. Ou seja, os três sentaram, eles não sentaram de maneira literal, fizeram uma videoconferência. No lado do Flamengo, José Boto, no lado do Atlético Mineiro, o Paulo Brax, o diretor deles, e no lado do Dínamo, um outro dirigente lá, enfim, que trabalha no clube russo. E aí eles chegaram a um acordo. Em breve, o jogador será liberado para viajar e se apresentar ao Flamengo. Ele segue a rotina de treinamento, pelo que eu apurei hoje no Dínamo, uma rotina individualizada de treinamento. Ele não está treinando com os demais jogadores, inclusive é chance quase zero de ele ir para o jogo de sábado do Dínamo, que o Dínamo vai ter esse jogo no sábado, então o jogador apenas aguarda esse desfecho aí para poder viajar, mas o Flamengo entende que a situação, entre aspas, palavra utilizada por uma pessoa, está destravada e com isso o jogador será contratado em breve, e junto com ele vai chegar o Emerson Royal. Não é junto de maneira literal, tá, gente? É nesse pacotão de reforços. O Emerson Royal já desembarca no sábado aqui, pelo menos. Essa é a previsão. O Flamengo trabalha para isso. Falta a documentação do Milan, liberação do Milan. Trâmites normais em uma operação e uma contratação de jogador. Não é porque o Milan está segurando. Não, pelo contrário. O Milan queria se desfazer do jogador, queria vender o jogador e ia vender o jogador para o Besiktas. Mas em cima da hora, o Flamengo entrou na jogada e acabou fazendo essa contratação. O Flamengo vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador, dá em torno de 57 milhões de reais, jogador de 26 anos, já disse aqui para vocês, com passagem por alguns clubes europeus, o Tottenham, o Milan recentemente. Então o Flamengo contratando esse jogador, e eu conversei com um analista de desempenho para trazer todos os detalhes sobre o Emerson Royal. Num próximo vídeo, talvez no vídeo de amanhã cedo, ou seja, sexta pela manhã eu solte esse vídeo aqui falando sobre o Emerson Royal, como ele joga, características, ponto forte, ponto fraco, como ele costuma atuar dentro de campo. Já adianto para vocês, são características bem diferentes do Wesley, jogadores diferentes, laterais com perfis diferentes. E a gente vai trazer esses dados aqui para vocês. E para finalizar esse pacotão de reforços, o Flamengo está encaminhando a contratação de Samuel Lino, atacante, aquele Samuel Lino que passou pela categoria de base do Flamengo aqui de maneira muito rápida, pelo Sub-19 do Flamengo. Ele até fez parte do grupo que foi campeão da Copa São Paulo de Júniors na ocasião, em 2018. Ele tem apenas 2 jogos pelo Flamengo, porque ele pertencia ao São Bernardo, aí ele foi emprestado à categoria de base do Flamengo, ao Sub-20, ao Sub-19, fez 2 jogos, depois voltou ao São Bernardo, onde ele se destacou, e depois, em 2019, ele chegou ao Gil Vicente de Portugal. E após 3 temporadas, ele acabou sendo vendido ao Atlético de Madrid. Inicialmente, ele foi emprestado ao Valência para pegar a experiência no Campeonato Espanhol.
Em 2023 voltou para o Atlético de Madrid, onde se destaca desde então. E o Flamengo está tentando a contratação desse jogador, está caminhando e vai investir 25 milhões de euros. Fazendo uma conta rápida aqui, gente. Vamos lá, deixa eu fazer a conta rápida aqui na cotação de hoje. 160 milhões de reais. É o valor que o Flamengo vendeu o Gerson. A questão é, o Flamengo pegou esse valor à vista para o Gerson. E o Flamengo não vai pagar ao Atlético de Madrid 25 milhões de euros à vista. Não vai ser assim. Pelo contrário, será de maneira parcelada. Nossa, Vene, esse Samuel Lino é desconhecido. Desconhecido para você que não acompanha o campeonato internacional ou até mesmo o campeonato espanhol. Um jogador extremamente importante, já foi eleito melhor em campo em algumas partidas do Atlético de Madrid, tem apenas 25 anos, atua pela ponta esquerda. Nossa, eu estou imaginando ele vinha pela ponta esquerda, mas também sabe fazer a ponta direita, pode fazer a lateral. Um jogador extremamente polivalente, versátil. Então, seria uma contratação muito boa do Flamengo. O Flamengo, portanto, bem ativo no mercado, depois de muita cobrança da torcida, depois de tentar um Mickey irlandês, agora o Flamengo vai atrás de jogadores, digamos, conhecidos. O Carrascal vai agregar bastante, 12 milhões de euros no Carrascal, 9 milhões de euros no Emerson Royal. Só aí, galera, vamos lá, vamos fazer a conta rápida aqui de quanto o Flamengo está investindo nesses jogadores. 25 do Samuel Lino, mais 9 do Emerson Royal, mais 12 do Carrascal. 46 milhões de euros, vezes 6,4, que é a cotação de hoje. O Flamengo está investindo quase 300 milhões de reais na contratação desses 3 jogadores. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desses jogadores? Um bom pacotão de reforços. Eu particularmente acho um baita pacote de reforços. E para aqueles que não gostam do Flamengo, é duro não gostar do Flamengo. É duro odiar o Flamengo. Mesmo o Flamengo se sabotando com algumas crises internas, o Flamengo vai muito bem em campo, com Felipe Luiz e toda a sua trupe lá, os jogadores, e fora de campo agora a diretoria dá uma boa resposta aos seus torcedores. E outra, as cobranças eram justas sim dos torcedores. O Flamengo precisava contratar. Demorou, mas antes tarde do que nunca, e espero que de maneira certeira. Valeu, galera! Até o próximo vídeo e fui!